Boa noite a todos e todas, né? Estamos mais uma vez aqui na terça-feira para o nosso bate-papo, né? E hoje a gente vai trazer um tema que é muito importante de ser debatido. É um tema que vem ganhando muita força, né? Ao longo do tempo. Todas as publicações em educação tem considerado importante e necessária a acessibilidade, empregar a acessibilidade em seus materiais, né? Então, é com muito prazer que a gente hoje vai trazer uma pessoa muito interessada, engajada, um estudioso, né, sobre todas as formas de acessibilidade, que é Cláudio Rubino, né? Cláudio, na verdade, ele é licenciado e bacharel em educação, né? Em educação artística, na verdade. Ele fez a graduação dele na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, né? E aí, no percurso dele formativo, ele é pós-graduado, né, em educação inclusiva, e o foco do estudo dele na pós-graduação foi com ênfase em deficiências múltiplas, né, pela Unifesp, né? Além disso, Cláudio ele é também especialista em gestão cultural contemporânea, né, pelo Itaú Cultural, né? Então a gente já vê que é uma pessoa que entende muito, né, de... Oi, Cláudio, tudo bem? E ele é coordenador do programa de acessibilidade do Instituto 2015, além de atuar em vários projetos socioculturais. Oi, Mônica Beltrão. Bom, Mônica. Oi, Cláudio. Tudo bem? Olá! Cabelo grandão. Pois é, meu cabelo tá imenso, gente. Boa noite. Tudo jóia? Eu estava falando de quem é, né, Cláudio, né, que tem uma propriedade muito grande de falar desse tema, que é tão importante, está sendo tratado hoje com maior propriedade, com maior importância, né, pelas pessoas, por todas as instâncias educacionais, tem esse cuidado com o material. Então, é muito importante a gente estar ouvindo também. É uma pessoa que vive isso há tanto tempo, que se formou nisso, né, que trabalha com deficiências múltiplas. Então, é uma experiência que quase ninguém tem, né? O prazer, inclusive, de ouvir você, que tem essa vasta experiência, né? E o Tomi Otaki faz uma coisa muito linda, né? Todo o trabalho do Tomi Otaki é incrível. Eu sou fã do Tomi Otaki, sou fã do seu trabalho. Já acompanho quando conheci você no Compaz, né? Desde lá. Então é um prazer realmente estar com você aqui. E aí eu queria começar, né? Por que pensar acessibilidade na literatura? Ai, maravilha. Bom, obrigado, Fabiana, viu, pelo convite, para a gente trocar essa ideia, conversar um pouco aqui de forma remota. Para quem não me enxerga, eu sou um homem cis, branco, de pele morena. Eu tenho os cabelos pretos volumosos, tenho alguns fios brancos, eu tenho barba curta com os fios brancos também, uso óculos, argolas, estou vestindo uma camiseta preta e atrás de mim uma parede branca, né? Bem neutro. Adoro esse exercício da gente se autodescrever, né? Assim, é um exercício de leitura também e que é muito importante, não só para esse tema, né, que a gente vai conversar agora, né, mas para todas as populações, para todos os conteúdos. E aí eu já vou começar com uma provocação, Fabiana. Eu queria que você também se audiodescrevesse, que você falasse de você e do seu ambiente. Bom, eu sou uma mulher branca que tem olhos verdes, estou com uma faixa na cabeça amarela, ouvindo o Cláudio com headphones. Atrás de mim tem várias prateleiras com livros, algumas bonequinhas de madeira, né? E estou com uma camisa bege, de fundo bege, com vários brincantes impressos nela. Ai, que delícia. Gente, eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo a gente começar essa conversa, a gente se descrevendo, a gente falando um pouco do nosso ambiente, para isso virar um pouco hábito também. Não à toa eu escolhi também um pouco esse fundo neutro, tá? Que é mais fácil eu falar assim, não tem nada atrás de mim, tem uma parede branca.
Eu também peço desculpa aos amigos surdos que não têm intérprete nessa Uhum. live, mas isso é um problema do Instagram também. Talvez no futuro isso mude, né? A gente consiga receber intérpretes aqui no Instagram também. Então, desculpa aos surdos, é só em português. Bom, a gente meio que já começa assim, falando, né, dessas variantes, né, que elas passam a ser incorporadas no nosso cotidiano, elas podem ser incorporadas no nosso cotidiano, né, essas formas de comunicação em acessibilidade, e de uma forma que não fique chata. Eu acho que a ideia hoje aqui é falar também sobre isso, né, especificamente sobre a acessibilidade na literatura, e para que não seja uma coisa que tem muita gente que acha que é esquisito, é feio, ou é meio chato, ou fica um contraste muito grande com a publicação. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? O tema é bem grande, gente, então vai ser assim, um super compacto. E aí podem muito fazer comentários, mandar as dúvidas aqui. Eu adoro isso, eu adoro quando os comentários estão abertos, porque a gente vai interagindo, né? São essas formas de mediação que são bastante importantes para a gente nos tempos atuais, né? Eu espero que todos aí estejam com saúde mental, física e emocional também nesse período difícil que a gente está vivendo, e a gente consiga se fortalecer cada vez mais com essas práticas culturais, com a literatura que é tão fundamental, tão importante, né, para um desses aspectos da saúde, né, da saúde mental e emocional, não como fuga, né, mas como exercício de autoobservação, de compreensão da sociedade, de compreensão dos contextos políticos, culturais também, né, todos que nos cercam, e por que, né, ainda diversos conteúdos, né, da literatura ainda, assim, diversos não, acho que a maior parte, né, dos conteúdos eles não estão acessíveis e disponíveis para populações em vulnerabilidade, especificamente populações com deficiência, né? Então, falaremos sobre isso. Se a conexão falhar, alguma coisa assim, me avisem, tá? Porque aqui para mim tá tudo bem. Tá ótimo, né? E aí a gente pode começar, né? Pensando por quê, né? Essa acessibilidade na literatura, especificamente na literatura, né? A gente precisa fazer exercício mais amplo, né? Que não a acessibilidade, ela está inserida num contexto, vamos imaginar num contexto global, num contexto maior, muito mais amplo, envolvendo diversos aspectos de políticas públicas, políticas culturais, de relações de direitos humanos também, né? E para isso a gente precisa evocar diversas pesquisas, né, assim, para remeter assim a ênfase, né, em por que a gente tem que enfatizar a necessidade de trabalhar os recursos de acessibilidade nas publicações, porque a gente está falando de uma população aqui no Brasil e no resto do mundo inteiro, tá? Vamos fazer esses paralelos aqui, Brasil e mundo, que não são minorias, né? Muitas vezes a gente ouve, né, algumas referências desse tipo, né, de que pessoas com deficiência, né, populações em vulnerabilidade, ou alguns grupos étnico-raciais são minorias. Não, são pessoas, são grupos minorizados, né? Eu sei que aqui mesmo nesse canal, nessa live, eu assisti algumas outras e já remeteu um pouco essa conversa, né, desses grupos que são minorizados, e isso envolve não pessoas com deficiência, populações indígenas, LGBTQIA+, primeira infância, né? Tem muita gente que pensa assim, poxa, primeira infância, né, precisa de atenção, também é um grupo que é meio escanteado. Claro que cada uma dessas pautas, dessas frentes, com suas vulnerabilidades variantes, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, segundo o último censo, né, IBGE, o de 2010, que ainda é a base, né, da estatística da população com deficiência aqui no Brasil, ele apontou no primeiro relatório cerca de 24% da população no Brasil com algum tipo de deficiência. Tiveram alguns ajustes, né, de questões aí de margem de erro nos últimos anos, até 2019, um ajuste até considerável que se
equivaleu à proporção de pessoas com deficiência no resto do mundo, tá? Indo de 24% da população para variantes entre 14% e 9% da população. Né? Então, a gente precisa aguardar, né, o próximo censo, né, para ter mais exatidão e atualizações desses números, mas vamos trabalhar com entre 14% e 9% da população com algum tipo de deficiência no Brasil e no mundo, segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência, que foi produzido em 2011 pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, né? Então são diversos órgãos vinculados em mais de uma centena de países, que também aponta 15%, né, 14%, 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. Isso equivale, por exemplo, ao território da Índia, né, inteiro, no mundo, de pessoas com deficiência. Então, assim, números expressivos, né, e são populações que têm seus direitos negados, né, suprimidos nos acessos aos bens culturais. Né, também a saúde, segurança pública e diversos outros esferas das políticas públicas sociais. Daí, só por aí, para a gente que trabalha com projetos, né, equipamentos culturais, eles são números, são bases muito caras, né, muito importantes, para a gente, obviamente, desenvolver nossas pesquisas, direcionar as ações para esses públicos e também porque diversos desses projetos culturais, inclusive para quem publica livros, dentro desses editais existe a recomendação de que o conteúdo precisa ter algum tipo de acessibilidade. Então, você vê que assim, eu estou trazendo aqui toda uma fundamentação de base de pesquisas, de número de população com deficiência, e falando também de obrigatoriedade de lei. Mas daqui a pouco a gente vai entrar na poética. Mas primeiro a gente esfrega a lei na cara, primeiro. Às vezes está falando de algo que é necessário, que já, né, que está posto e que a gente precisa observar, olhar para isso, né, com muita seriedade, né? Então, não, exatamente. E a gente está falando como eu falei algumas vezes já aqui, né, em alguns minutos, questões de direitos humanos, né, direitos universais da condição humana, assim, negligenciar o acesso aos bens culturais, a fruição cultural, ele está na Declaração dos Direitos Humanos também. Né? Para a pessoa se sentir pertencente à sociedade onde ela está inserida, ela precisa transitar, usufruir, produzir, né, esses bens culturais. E, obviamente, o livro, a literatura é um desses bens, inegável. E que tem relações muito intrínsecas com os espaços culturais, com os museus. Né? A gente está falando de museus, bibliotecas, etc. Gente, eu estou meu cabelo está indomável. Mas pronto, agora eu vou parar. Senão, não vai. Então, assim, tem o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, né? Tem também assim, o Plano Nacional do Livro e Leitura, né, que é o PNLL, que ele tem uma lei, um artigo específico para o fortalecimento e para o embasamento dessas disponibilizações desses recursos de acessibilidade nas produções de literatura, né, nas produções livreiras aqui no Brasil. Isso junto com o Ministério Público Federal, enfim, tem todo um arcabouço, né, de estruturas de leis e políticas que recomendam, apontam e exigem que esses recursos sejam aplicados a essas produções. Então a gente não está falando nem de favor, a gente não está falando de nenhum agrado, de um diferencial, não é nada desse tipo. É uma necessidade. Né? Então essa é uma necessidade que também ela está embasada na Lei Brasileira de Inclusão. Eu até anotei aqui o artigo 68, eu estava lendo agora há pouco. O artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão. Também evoca e reforça essa necessidade, né, das produções de livros, das produções literárias terem os recursos de acessibilidade. Entre outras necessidades, né, obviamente. Daí, ok, sabemos que aqui no Brasil uma das legislações mais completas, né, assim, mais robustas, nós temos, mas aí tem a questão da execução, né? Aí, de novo, reforço que alguns editais, eles estimulam
os artistas, as escritoras, as produtores culturais a inserirem esses conteúdos nos materiais e isso ganha pontos de aprovação. Essa é uma forma de estimular, né? É um pouco estranho até, assim, para a gente, depois de um certo tempo estudando e vendo essas pesquisas, né? Principalmente a gente, pessoa com deficiência, que eu nem falei, mas eu sou pessoa com deficiência, eu tenho deficiência física, né, do lado esquerdo aqui do tórax, do braço, da mão, mas a gente vê que, mesmo tendo as leis, ainda falta muito para a gente alcançar esses recursos tão necessários nas publicações, né? E, complementando um pouco essa questão de bases e de leis, não dá para a gente desassociar essas produções, que a gente, quando fala de literatura, a gente evoca bastante a materialidade do livro, dos textos, das produções, né, que podem ser impressos e também digitais, né? Vamos ter essa nitidez na informação aqui. Essas produções digitais ou impressas. Então, por isso, esses estudos eles também são vinculados a parâmetros de publicações digitais. Aí a gente tem como referência o WCAG e o W3C, que são órgãos reguladores, digamos assim, de acessibilidade digital, da acessibilidade na web, principalmente voltado a sites e aplicativos, mas que são muito bem aplicados e observados nessa produção de livros e publicações, né, digitais, que podem ser em PDF, pode ser um audiolivro, pode ser basicamente isso. Exato. Né, tem vários formatos digitais aí de livros e de publicações. Né? Eu estou tentando ver os comentários também. Mas... Terezinha colocou agora que é porque falta sensibilidade ou incentivo? Ela está perguntando. Então, é uma coisa que leva a outra, sabe, Terezinha? A falta... O incentivo existe, né? Como eu falei agora nos editais, né? Existem incentivos para que esses projetos eles se debrucem nessas pesquisas, estudos e disponibilizem esses recursos. Então, temos incentivos na questão dos editais, né? Agora, podemos abrir aqui, eu sei que você já tem essas conversas também com editoras, né? E pessoas que trabalham nas editoras que não necessariamente desenvolvem publicações a partir de editais, né? E sim de produções específicas. Né? Aí vamos falar desses incentivos. Vou trazer um incentivo aqui que é bem interessante, que eu li recentemente, que foi, eu tinha deixado até aberto aqui na meia mensagem, eu sei que tem umas variantes aí do canal e tal, mas eu estava lendo que o consumo de áudio digital, envolvendo os audiolivros, né, ele aumentou significativamente durante esse período do isolamento, né, do distanciamento físico. Então, teve um aumento bem grande, foi uma pesquisa feita aqui por duas empresas bem significativas nesse ramo das pesquisas digitais, e tá aí um incentivo nas produções. Né? Vários não, aqui no Brasil eu conheço 2 aplicativos, né, que são disponibilizados aqui no Brasil, 2 aplicativos de audiolivros, que tá com uma crescente, assim, bem exponencial, são pagos, daí é que tá, talvez um incentivo não tão grande, porque ainda são muitos recursos privados, né? Mas essa estatística de aumento do consumo de conteúdos em áudio, podcasts, audiolivros, eles têm aumentado bastante. E agora, só para contextualizar, o que isso tem a ver, né? A gente está falando de publicações digitais, de repente vai falar de podcast e tal. Eu tinha imaginado falar um pouco sobre as possíveis estruturas também desses livros acessíveis, né, dessas literatura acessível. Daí eu não sei se acho que a gente já pode falar, ou se tem mais alguma pergunta específica a isso? Não, pode, fique muito à vontade. Tá. Eu tenho uma coisa, gente, que eu sou educador, sou mediador, né, e coordenador das coisas todas. O educador nunca sai da pessoa, então o educador quer o diálogo. Aí fica lendo, vê o que a pessoa comenta, e assim vai. Então, assim, claro que presencialmente as conversas são muito mais interessantes, mas a gente está aqui na forma remota, que também pode ser bem potente.
eu separei alguns livros que eu tenho aqui em casa que exemplificam um pouco as possibilidades de recursos de acessibilidade na literatura, né, nessas produções. Também, antes disso, né, falar, quando a gente está mencionando pessoas com deficiência, muita gente imagina assim como se fosse um grupo fechado, onde fosse possível fazer um pacote de ações e de disponibilizar determinados tipos de recursos e anexar e despejar ali que está tudo certo. Não. Não, Apesar do. Não, não funciona assim. não foi Seria assim. ótimo, mas não funciona assim. Apesar um exemplo disso, por exemplo, o símbolo da cadeira de rodas, né? Azulzinha. Aquele é um símbolo especificamente para pessoas em cadeira de rodas, mas acaba sendo evocado sempre que se fala de pessoas com deficiência. Mas a pluralidade, né, a diversidade das características físicas, sensoriais, comunicacionais, né, envolvendo as populações com algum tipo de deficiência, que pode ser indígenas, pode ser negros, pode ser LGBT, né, então dentro de diversas frentes, todas elas existem populações com deficiência. É muito mais diverso do que cabe naquele símbolo, né? Então a gente está falando de pessoas com deficiência física, a gente está falando de pessoas com deficiência visual e cegas, pessoas com deficiência auditiva e surdas, pessoas com deficiências múltiplas e surdo-cegas também, né? Então, esses grupos têm e pessoas com deficiência intelectual, desculpa, também tem esse outro aspecto. Então, isso envolve desde aspectos físicos, né? Aí a gente pode trazer um outro referencial que é bastante importante, que são os estudos que a gente se aprofunda bastante, né, nas relações museológicas também, nos ambientes de museus, que são os estudos relacionados ao desenho universal, né? Então, vamos trazer um pouquinho aqui do desenho universal para a ideia de publicações e de audiolivros, de produções literárias. O desenho universal, ele claro, é um conceito pretensioso, né, em trazer uma ideia de universalidade nas formas de se relacionar, se comunicar nos produtos. Mas ele pressupõe uma ideia de que aquilo precisa funcionar bem para o maior grupo de pessoas possíveis, independente se elas são ou não pessoas com deficiência. Então, elas envolvem desde questões arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais, né? São 6 bases, né? 6 esferas aí do desenho universal. E, associado a isso, a BNT 9050, que, para quem é arquiteto, acho que conhece bem, mas ela tem diversos elementos que extrapolam ali até o universo da arquitetura. Então, essas bases, elas podem ser transpostas, né, tanto da museologia, do design, da empresa automobilística, do mercado livreiro, e assim vai. Né? Então, a gente se apropria aí desses conceitos, a gente incorpora, né, esses conceitos nesses estudos e pesquisas. Então, para isso, para considerar o acesso à maior parte da população em suas múltiplas características, a gente vai fazendo umas experiências. E aí eu falei que ia mostrar algumas delas, né? Desses pensamentos de como acessibilizar um pouco essas publicações. E, gente, pode me interromper a hora que quiser, viu? Acabei de ver aqui um negócio aqui, o transtorno do espectro do autismo, que eles necessitam de apoio na área de literatura. Da Moura, né? Ou Moura, Kátia enfim. Moura, Isso é um comentário bastante importante, porque isso envolve a escrita, a linguagem, né? Que tá no livro também. Então, a gente pode contar com sínteses, a gente pode contar com uma linguagem que é acessível. Não estou falando de linguagem simplificada, porque a ideia de linguagem simplificada às vezes passa uma sensação do tipo, derrubou o nível, sabe, da coisa. E não é isso. Né? É a mesma coisa que acontece com crianças, né, com primeira infância. Que você acha assim, eu vou, né, para criança, então derruba o nível. Não, não é isso. Né? Existe apropriações, né, direcionamentos ali da linguagem para as faixas etárias, enfim, assim vai. Eu sou prolixo, eu vou voltar aqui para a questão dos exemplos. Temos um exemplo aqui, talvez não foque muito bem, mas é um material
do Museu Lazar Segal, né, o Segal Portátil, é o nome, né, o título está aqui, ó. Acho que agora deu para focar melhor. Segal Portátil, e dá Deu. para ver que aqui tem um braille, né? Uhum. Dá sim. Talvez esse formato aqui talvez seja o mais comum, popular no imaginário das pessoas em relação a livros, né? Literatura e acessibilidade. Porque ele traz um conjunto de imagens, como tem uma aqui, e essa imagem, acho que com o brilho da luz dá para ver melhor. Essa Tá. imagem tem um Alto relevo, uma relevo. textura, exatamente, para pessoas com deficiência visual e cegas. É uma imagem que a cor ela tem uma evocação de contraste um pouco maior, mas não desconfigurando a obra do artista, né? Uhum. E na página oposta está aqui o Braille. Só que aqui tem uma questão: o Braille ele está sozinho, não é dupla leitura. Tem até uma legenda, né? Tá aqui e tem a legenda em tinta e tem a parte do Braille. Só que é esse tamanho de texto, por exemplo, que está aqui, ó, que é a legenda e uma Uhum. contextualização da obra, é essa página inteira de Braille. Então, essa é uma questão para a produção física, né, de livros que tem imagens em relevo, Braille e letra, né, tinta ampliada, porque não são muitas informações, mas ele acaba ficando volumoso por conta do relevo, né, e do Braille que esse material tem. O material, esse caso aqui, né, do Museu Lazar Segal, aqui de São Paulo, ele é de 2015, se não me engano. Ai, esqueci a data. 2015. Então ele tem uns 5 anos. Ele também acompanha esse CD. Tem um CD. Lembrando que é Uhum. 2015, gente. O negócio é muito interessante, né? Porque quem é que tem CD agora nos notebooks? Eu tava olhando pro meu notebook não tem mais Acabou. CD. Não entra mais CD. Acabou. Acabou, não tem CD. Dá pra colocar enfim, no Num negócio da sala podcast, lá. né, se for o caso No, você baixar no QR Code, né? Hoje em dia a gente tem essas possibilidades também, né? Do áudio, né? No caso do áudio. esse é um exemplo, né, que era viável na época. Eu também já produzi conteúdos assim, né, com CD, porque todo esse conteúdo está audiodescrito. O que é audiodescrição? Né? É falar das características, né, dos aspectos visuais da imagem. Né? Então, por exemplo, aqui eu descrever essa imagem, né? E aí tem as estratégias, as técnicas de decupagem da imagem, descrevendo ela, os elementos principais, os planos de fundo, as cores, a intenção de movimento e assim vai. Tem toda uma pesquisa muito ampla, muito vasta. Aí no Recife tem uma amiga queridíssima, a Lili Tavares, que é da Com Acessibilidade, ela é uma mestra. E aqui em São Paulo, a Lívia Mota também, que são, enfim, duas amigas maravilhosas, que trabalham com audiodescrição, trabalham desenvolvendo esses recursos para publicações, exposições, etc. Eu Então, até, esse daqui. você falou Desculpa. em audiodescrição, eu até me lembrei daquela oficina que a gente teve, que você trouxe uma pessoa lá do Tomiotaki, e a audiodescrição foi muito massa, porque ela ensinou alguns recursos e, ao mesmo tempo, a gente colocar isso como fluidez no texto, né? Então, você enriqueceu o texto literário e foi, assim, incrível. Você não precisava parar, né? Ela deixou essa importância da fluidez, né? Da fruição mesmo, né? Aí foi incrível. Foi. Isso foi em 2017, foi a Lívia Mota. Foi a Lívia Pronto. Mota que trabalha no Instituto, também nas ações do Instituto Miyotaki. Ela, ela, enfim, é uma mestra e ensinou muitas coisas. E, inclusive, que a audiodescrição, ela não é um elemento exclusivo às pessoas com deficiência visual e cegas. Né? Ela é um exercício de leitura para quem enxerga também. É um elemento extremamente importante para pessoas com deficiência intelectual, né? Para compreensão, para atenção, né? Para atenção do olhar, dos caminhos do olhar. E isso enfim, ele colabora muito, né? Com a educação, com os processos culturais e tal. E isso cabe nas exposições de arte, isso cabe nos espetáculos teatrais, isso cabe nos filmes. Gente, quantos filmes
as populações com deficiência deixam de assistir ou porque não tem legenda, né, para quem é surdo, mesmo as produções brasileiras, né, que não são legendadas, isso é extremamente importante, e não são audiodescritas também. Então, a audiodescrição é um elemento nas produções audiovisuais extremamente importante para o cinema, para a literatura, para os museus, né, para todos, para uma live que nem a gente está fazendo aqui, né, isso é bastante importante. E Fabi até perguntou sobre isso aqui, né? Para audiodescrição, como fica a questão da alternância da voz, né? No suspense, no humor, né? Ela até está perguntando como é que a gente faz isso, né? Gente, maravilhosa pergunta, Fabi, porque o que é assim, o primordial assim, nessas produções? A gente não pode chegar com os recursos de acessibilidade no final da produção como se fosse um acessório, né? Como se fosse uma camada final e pronto. A produção dos conteúdos de acessibilidade ela precisa estar na estrutura do livro, na estrutura do projeto, do pensamento crítico, se possível até da narrativa do texto, né? Como nas contações de histórias. Né? As contações de histórias elas trazem elementos descritivos na sua narrativa e elementos até de ampliação de vocabulário, quando se utiliza sinônimos, né, ou outras estratégias para contextualizar um assunto, a acessibilidade vai da mesma forma. Então, um conteúdo, eu vou mostrar um outro conteúdo já já aqui também, quando ele está na narrativa, ele não precisa fazer uma pausa para começar a descrever a imagem. Né? Na própria leitura do texto, então, esse material é transformado em leitura, uma pessoa lê, né? Aí vai da escolha, da característica da produção, se é uma voz feminina, se é uma voz masculina, se é uma voz sem gênero, se é a voz de uma criança, né? Ou até mesmo uma voz robótica, né? Isso pode ter a consonância de acordo com as suas produções, tem que ter a ver com o tema. E aí, essa produção ela só é possível ser bem feita se ela tá ali combinadinha, sabe, com o autor, com a produtora desse conteúdo, para não vir depois, assim, tipo, não conheço nada dessa pessoa, eu vou precisar fazer acessibilidade, aí manda para um estúdio de uma pessoa lendo de qualquer jeito, mas não se apropriou dos conceitos do material. Uma pessoa que atua na acessibilidade, né, e a acessibilidade do espectro global, né, não estamos falando só de pessoas com deficiência, ela precisa estar em sintonia com o conteúdo do livro, né? E aí o que acontece é a escolha. Da mesma forma que se escolhe ilustradoras, se escolhem editoras, né, também se escolher tônicas desses materiais. Né? Então, tem uma pessoa que eu admiro bastante, o trabalho, a pesquisa, que é a Lilia Schwartz. Né? É uma historiadora, e eu sigo ela no Instagram também e tal. Eu adoro quando ela começa os textos, né, no um post de Instagram, super simples. Mas ela começa esse post descrevendo a imagem. E ela não está fazendo isso para cego. Ela está fazendo isso como um exercício de leitura visual. Mas funciona lindamente para quem é cego de deficiência visual. Né? Então, às vezes, quando a própria autoria desenvolve esse tipo de recurso, fica mais fino ainda. Daí eu não sei se respondi, né, a pergunta, mas a tônica, ela, os tons, né, eles são ajustados assim. Eu acho, inclusive, que respondeu, porque até houve um outro comentário dizendo que atualmente o audiolivro tem ajudado muito as pessoas, né, com deficiência, né? Então, acho que foi bem entendido, assim, bem tranquilo, né? Mas aí você quer mostrar o outro material, que eu fiquei curiosa. Vou mostrar vários. Então, eu mostrei esse que é do Lazar Segal, que é um pouco mais antigo, né? Que enfim, é um trabalho extremamente importante, tal. Ele tem esse volume que é um pouquinho maior. Obviamente, o Braille, né? Esse tipo de impressão, que é um papel muito bom, um papel que dura mais, sabe? Tem toda uma característica. Ele é caro. E muitas vezes os recursos de acessibilidade eles são inviabilizados por causa do custo. Gente, eu sou muito curioso, eu fico tentando ver aqui as perguntas da coisa toda. Porque teve uma pergunta, assim, que eu acho que tem a ver com isso que você está colocando, de John Kevin, que ele colocou assim, como lidar com a resistência de curadores aos recursos de acessibilidade nas exposições ou em uma publicação, né? Como a gente está, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque precisa...
esse é o nó. Pode falar. É porque exatamente assim, quando a gente trabalha, né, nessa perspectiva de desde a criação da obra, né, então a gente tem um outro envolvimento da quantidade de profissionais, né, que precisam pensar sobre isso, que são especializados em relação a isso, e que realmente é um custo, mas que é um custo que é extremamente necessário para poder chegar na maior quantidade de pessoas, né, possível, né, que é esse o foco, né, então eu acho que é importante a gente ver um pouco, né, essas experiências para poder a gente tentar entender como é que a gente lida com isso, né, com esses entraves, vamos dizer assim. Uhum. É a pergunta de US$ 1 milhão. Ainda mais na situação atual que a gente não pode desconsiderar, né, com muitos cortes e reduções. A maior parte das vezes essas reduções elas acontecem nas áreas educativas, né? Se tiver gente aí que trabalha em educativo sabe muito bem disso. E na sequência acessibilidade. É meio que, né, é assim, dominó, educativo, acessibilidade e assim vai. O impacto inicial é primeiro nessas áreas. Então, como lidar com a parte da curadoria e tudo mais? Justamente nesse processo de desconstrução do pensamento. Tem uma terminologia, né, que ela está bem recorrente aí nos últimos tempos, né, que são utilizadas em grupos e povos étnicos e tudo mais, que é a decolonização dos processos, né, que é a desconstrução desses modelos hegemônicos de cultura normativa, né, de cultura de um padrão, de um ideal normativo, né, que é o normal. E aí essa quebra de paradigmas, né, essa decolonização, ela vai levar um tempo significativo, mas, sei lá, para a gente que está um certo tempo trabalhando com isso já, a gente percebe algumas mudanças, mas as estratégias elas precisam ser variadas. Então, as estratégias que a gente estava falando, vai desde de um recurso de um edital que é necessário para o projeto ser aprovado e inscrito, aí a curadoria, né, ou a diretoria entende isso um pouco melhor, ou o diálogo. Gente, o diálogo ele continua sendo a melhor forma. Eu sei que tem muitos gestores que o diálogo não está muito aberto, mas o diálogo em exemplificar, né, em trazer experiências possíveis, que era o segundo exemplo que eu ia mostrar agora, já um pouco mais atual. Né? Então, como fazer? Claro que isso é um recurso caro e tudo mais, tem a importância do estímulo ao braille, né? Estou falando do caro desse aqui ainda, Luzar Segal. Tem o estímulo ao braille, né, da leitura do braille, que também é muito importante para as crianças, para adultos cegos, né? Isso precisa ser potencializado. Existem instituições que fomentam, né, essas práticas e discussões. Aqui em São Paulo, a Fundação Dorina no Rio, né, a Lara Mara, outras instituições aí também de educação e reabilitação. Mas tem alternativas, e são a partir dessas alternativas que a gente desenvolve dentro das perspectivas e possibilidades financeiras e de diálogo até que a gente tem nas instituições, que a gente vai desenvolvendo alguns exercícios. Aí, vou mostrar esse daqui, que é um livro, é a capa do livro, tem uma menina com cabelo de trança preto, ela está no chão sentada ao lado de um jarro, um gato saindo de dentro do jarro, e tem muitos elementos coloridos, parece Bumba Meu Boi, um guarda-sol bem colorido. O título do livro é A Arte do Povo Latino. Esse livro aqui, A Arte do Povo Latino, a gente adora juntar as amizades para fazer os projetos. O negócio sai muito melhor. Esse foi um projeto em parceria com uma amiga, a Natália Moriyama, com o John Kevin, que está aqui também, que ele é museólogo, ele é um dos pesquisadores de conteúdos aqui dessa publicação, e várias outras pessoas queridas. A gente desenvolveu isso daqui para um edital PROAC, aqui de São Paulo, de difusão de acervos museológicos, né, difusão de uma coleção. É a difusão da coleção do memorial gente, do Memorial da América Latina, do Pavilhão da Criatividade do Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. Então tem essa personagem aqui, que é a Eva, e o gato dela, o Bolívar. Esse conteúdo aqui, gente, está disponível gratuito para download, tá? Depois a gente pode compartilhar esse link. Tá? E o que acontece aqui? Dentro dessa publicação, a gente tem uma página inicial, que é o encarte, que ele está em braille e tinta, né, letra ampliada, contextualizando a publicação.
e tem um pendrive aqui na parte de cima, que foi a saída, o recurso mais barato que a gente encontrou para disponibilizar todo o conteúdo de audiodescrição e videolibras. Também tem um vídeo de língua brasileira de sinais, contextualizando o que é a publicação para as crianças, né, porque ele é infanto-juvenil, esse livro, né, de difusão de acervos numa perspectiva infanto-juvenil, de uma garota que se aventura no acervo do Memorial da América Latina aqui em São Paulo, contando um pouco da história das obras, e, enfim, é bem ótimo. Aí, nesse pendrive, né, dessa publicação aqui no pendrive, tem a narração do livro, feita por uma mulher boliviana, que mora aqui em São Paulo, uma comunidade boliviana, daí a importância das parcerias institucionais para identificar grupos que também são protagonistas, né? A gente precisa falar aqui do protagonismo, né, dessas produções, que isso é um tema extremamente importante. Então, como o livro fala sobre cultura latino-americana, né, sobre o pavilhão das culturas brasileiras também, né, das culturas dos povos latino-americanos, Bolívia, Paraguai, Equador, Peru, né, são alguns países que têm elementos aqui ilustrados dentro desse livro. Então a gente fez uma parceria, né, a gente convidou uma mulher de um coletivo boliviano aqui de São Paulo para ler todo esse conteúdo, que é bilíngue. Ele está em português e espanhol. Para as crianças imigrantes aqui de São Paulo, né, que é um dos maiores pontos de imigração de povos latino-americanos aqui, né, o Brasil, né, São Paulo especificamente, tem muitas populações bolivianas, né, os povos bolivianos, do Peru, do Equador, então tem muitas crianças nas escolas que ainda não aprenderam português, elas estão mais familiarizadas com o espanhol. Então, por isso, esse livro, que é Infanto-Juvenil, ele está em português e espanhol. Isso também é acessibilidade, né? A gente também está falando de acessibilidade da língua nativa, da língua mãe dessas populações. E a pessoa que leu, que é boliviana, ela leu em português, só que ela tem um sotaque muito forte boliviano, um sotaque muito forte espanhol. Então, vem assim um tempero, eu acho que essa é uma das perguntas que fizeram. Um portunhol, exatamente. Vem um tempero muito bom na audiodescrição, porque tem a audiodescrição das imagens, né, tem a leitura, tem Libras. A moça, a menina que fez o vídeo Libras, é uma adolescente, né, porque é infanto-juvenil, então quem fez foi uma adolescente, que também tem características de povos latino-americanos, assim, bem, bem presentes. Então, a essência da publicação, ela também precisa estar nesses recursos, né? Do áudio, da pesquisa, das pessoas envolvidas na produção. E aí esse é um exemplo mais recente, é de 2019, é do ano passado. Né? Aí tem o pendrive aqui que resolve algumas coisas. Mas a gente também disponibilizou o link para download dessa publicação para as pessoas que entrem em contato, não usou o pendrive e tal. A gente manda o link também. Eu vi que tem uma pessoa aqui falando aqui que adorou a ideia do pendrive. Moura, Kátia Moura. A Kátia adora participativa, tá na primeira fila. Ela já disse que tinha que ter outras lives, porque essa não vai ser suficiente, não, com você. Meu Deus, me avisa o tempo, porque, ai meu Deus, tem muitas coisas aqui. 15 minutinhos a gente ainda tem. Meu Deus, que absurdo. Então, deixa eu mostrar esses outros exemplos, porque a gente fundamenta melhor depois. No Instituto Tomiotaki, né, tem diversas publicações, né, que são produzidas por lá, no Núcleo de Cultura e Participação. Tem um programa de acessibilidade que eu coordeno e tal. E aí tem uma publicação aqui específica, que não foi eu que produzi, tá? Foram as educadoras, né, do Núcleo de Cultura e Participação. É uma publicação do Murakami, ela é uma caixinha rosa. É uma exposição que teve recentemente, chamada Murakami por Murakami. É uma publicação, uma caixinha rosa, com diversos encartes dentro. Um dos encartes é esse daqui. Ele tem um contraste bem alto, umas letras coloridas e tal. E um dos recursos que a gente imaginou, por falta de grana também, foi disponibilizar isso daqui, ó. Então, depois do pendrive,
isso aqui tem funcionado muito bem. Tá aí uma página amarela que eu estou mostrando com um quadradinho, que tem um quadrado branco com um código de barras, um QR Code. Uhum. As pessoas podem apontar o celular para esse QR Code aqui e acessar a publicação, o PDF da publicação, né, a versão digital da publicação, um audioguia de conteúdos de obras, descrevendo, narrando as obras da exposição e o videolibras dessa exposição chamada Murakami por Murakami, que é um artista japonês. Essa publicação ela foi direcionada a professoras, né, a professores, pessoas que trabalham com educação, que é para trabalhar elementos dentro de sala de aula, também gratuito. Tudo que eu estou mostrando aqui é de graça, tá? É tudo gratuito, disponível, tá aí na internet para baixar e tudo mais. Isso também é acessibilidade, né? Falar da disponibilização desses materiais. E a gente percebeu que isso daqui tem funcionado muito bem, porque é claro que a gente sabe que a grande parte da população em vulnerabilidade ela não tem acesso, né, pesquisas recentes, a internet de qualidade e equipamentos de tecnologia. Né? A gente tem uma limitação no alcance quando a gente disponibiliza um recurso como esse, um QR Code, sabendo que isso não vai alcançar a maior parte da população vulnerável. Por isso que um formato não descarta o outro, sabe? Não é que assim, não, agora é só QR Code, não, agora ninguém imprime mais em braille. Não. Existem esferas da população distintas para alcançar. Né? Então, assim, o físico, distribuição gratuita, vai para onde? Para as escolas públicas, para as bibliotecas públicas, né? Como a Compaz e outras instituições, né? Que tem no Recife também. É importante. Então, não dá para dizer assim, agora é só desse jeito que é feito. Não, precisa se estudar, dialogar bastante com o público prioritário aí para receber esses conteúdos e a pesquisa tem que ser maior. Aí está falando aqui, se a gente consulta, né, as pessoas com Eu acho deficiência nas necessidades específicas. né? Foi exatamente isso que você estava dizendo, né? Consulta, pesquisa, ver como é que o que é que eles têm acesso, né? Para poder a gente conseguir o canal e o suporte mais adequado para cada realidade, né? Para cada Exato. público, né? Aí eu acho que um exemplo, fechando aqui os exemplos. Nossa, passa rápido. Fechando os exemplos, deixa eu pegar aqui. É uma outra publicação que acho que essa você conhece, porque foi quando eu fui para aí, levei e tal, que é essa publicação também do Instituto Tomiotaki, que é voltada à população público infanto-juvenil. Aí é um caderno também, é um livro com ilustrações e histórias da artista Tomiotaki, né, falando um pouco da trajetória dela, contando uma síntese aí da trajetória dela como artista moderna, né, e contemporânea aqui no Brasil, uma grande representação feminina, imigração, né, imigrante japonesa aqui no Brasil, de arte concreta e tal. Então, essa publicação, na verdade, pensando na consulta aos públicos, né, que vão receber esses materiais. Em 2015, eu fiz uma série de oficinas em EMEIs, em escolas municipais de educação infantil, aqui em São Paulo, para aproximar o diálogo diálogo artístico-cultural das crianças com os temas de arte contemporânea. Aí eu comecei, arte contemporânea e moderna. Aí eu comecei a fazer isso com o artista Tomiotaki, no Instituto, desenvolvendo essas oficinas nas EMEIs, nas escolas, e das escolas ia para o Instituto Tomiotaki para assistir contações de histórias sobre a artista Tomi. E aí as crianças já chegavam, né? Eu vi os vídeos, são lindos, são emocionantes. Obrigado. Me emociona até hoje também. São lindos. Tem 5 anos já. Daí as crianças, quando fazem isso, elas já chegam um pouco mais apropriadas, né, dos gestos artísticos, né, de produção aí dessas várias artistas. E foi a partir dessas oficinas, né, e da história da Tomi, das contações de histórias sobre a Tomi, visitação nas exposições, né, da Tomi, que a gente criou essa publicação. Então, olha que interessante. A literatura, a publicação, ela está vinculada a outras produções culturais, no caso aí de artes visuais, né, artes plásticas, pinturas, esculturas, gravuras, que
acrescentam aí em diálogos para formação de identidades, de caráter, de ampliação de repertório cultural, de vocabulário artístico, né, também, que a educação aqui no Brasil é bastante carente, né, desses incentivos. E aí, a partir dessas oficinas das EMEIs, eu criei essa bolsa. Ai, essa bolsa esgotou, tá, gente? Antes que alguém pergunte. Essa, A gente tinha 5 lá no essa é uma Google, usou bolsa. tudo. Repõe, é só repor. Vai usando e repõe. Que essa... Ih, caiu aqui o negócio, porque quando abre tem uma surpresa. Eu vou tentar mostrar, tá? Mas é uma bolsa que é uma bolsa estojo, com diversos materiais artísticos comuns, de papelaria, de escola, materiais escolares, só que organizados de uma forma a estimular a produção baseada aí na produção da artista Tomi Otaki. Eu estou passando assim de uma forma muito rápida aqui, mas tem tinta, tesoura, giz de cera, papel, prancheta, tem um monte de coisa que as crianças, quando abriam isso aqui, gente, O olho choravam. faz isso, ó. Eu vou falar, O eu olho vou chega falar a assim verdade. quando parou. Eu fiz essa bolsa, assim, eu desenhei, projetei ela baseado na vivência, que eu adoro atividade com criança, eu me jogo lá no meio das crianças tudo. Aí, eu fiz isso pensando na minha infância. O quanto a nossa infância, né, nossa memória de infância também interfere nas nossas produções culturais, no que a gente acredita, no que a gente desenvolve. Então, eu sempre gostei muito de desenhar, de ler, de ver história, de ilustrações e tal. Eu me tornei ilustrador, né, também, além de gestor cultural, sou ilustrador também. As ilustrações desse caderno aqui da Tobi e tal são minhas, do livro da EFA também, do Memorial da América Latina. E aí eu pensei, o que eu amava quando eu era criança? Estojão de artes. Aí eu fiz esse estojão de artes com as experiências que as crianças fizeram na escola. Então, assim, foi um processo. A oficina em si foi um processo de escuta para desenvolver o material, para organizar a história da Tomi, a literatura, né, dentro desse caderno contando a história, associado ao trabalho de uma contadora de histórias, né, que fazia a contação de história da Tomi. E então a gente criou esse estojo, né, essa bolsa de artista da Tomi Otaki, com um caderno com sugestões para as crianças desenvolverem atividades em casa. Né? Aí são várias sugestões aqui, vai desde haikai. Gente, até hoje você fazer haikai. Eu falei, vamos ensinar as crianças a fazer haikai. Menino no instante faz, Rakai. A gente que tem Aí dificuldade. eu tenho muita, não consegui nada até agora, mas ele tem. Então é um exercício plástico, acho que isso que é até interessante mesmo aqui, ó. Tá aqui, ó, haiku. É um exercício de ler, brincar com as palavras, é uma oficina com as palavras, mas tem os outros exercícios de construir brinquedos baseado no gesto do ar, porque a Tomi tinha muito da pintura gestual. Então, como a gente pode fazer brincadeiras que estimulem, né, a percepção gestual do círculo, né, do traço. E aí aqui é um caderno com sugestão dessas atividades. Esse foi um processo de escuta. Foi com criança, tinham crianças com deficiência também, crianças com paralisia cerebral, que é uma das minhas especialidades. E aí, como você faz para adquirir a bolsa? A bolsa esgotou, tá? Na bolsa. Tem... A gente tinha 5 Mas dá para lá baixar. no... Dá para fazer download, tem o link para download desse conteúdo. Tudo que eu estou falando aqui, no site do Instituto Tomi Otaki tem lá as publicações e tem um link para os downloads das publicações. No Memorial da América Latina, colocando no Google também dá para achar. Qualquer coisa me escreve que eu posso mandar o link. Mas tá tudo assim, procurando no Google, acha. Porque, então, assim, o processo do diálogo, né, ele tem que ser permanente. A gente aprende muito com os erros, com as besteiras que a gente faz, fala assim, isso aqui não deu certo, aí na outra edição a gente corrige, né? E aí também direcionando publicações, né, literaturas, mais num cunho um pouco, estou pegando aqui outra, num cunho um pouco mais acadêmico, para a população adulta, né, para quem trabalha com gestão e educação, que é essa outra aqui, que é a mediações acessíveis. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo para falar dela. Aí fica o gancho, né, para o lançamento da segunda edição dessa publicação aqui, que fala também sobre tudo isso que a gente está comentando aqui, né, de publicações, acessibilidade, pessoas com deficiência, ao processo de escuta, o processo de observação,
Então, nessa primeira edição, que está disponível no site do Instituto também, dá para fazer o download. São 20 e tantos, 22 autoras e autores que falam sobre vulnerabilidades socioeconômicas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, arte, acesso, tudo. Aí, no finalzinho desse mês, no dia 22, a gente vai ter o lançamento de uma outra edição, com uma linguagem bem poética, trazendo audiolivro, áudio narrado pelas próprias autoras e autores. Estou muito empolgado com isso. O PDF, o Videolibras, o negócio todo. E eu falei rápido que só, né? Gente, estou preocupado com o tempo. Não, é porque tem um monte de gente perguntando. Aí veja, quem precisar, o perfil de Cláudio, né? É Cláudio. Tem underline, Rubino? Não. Cláudio Rubino, não é isso? Pronto, é @ Cláudio Rubino, não é? Se a gente tiver, quem quiser também, quem não pegou, pode também mandar para a gente, né? Que a gente encaminha para a Cláudia, a gente tem um contato de Cláudia e tudo, para ver, né? E assim, muitas interações. Aí estão até perguntando onde é que vai ser o lançamento, né? Tá. Online, né? Quer já. É tudo de longe, gente. Agora é tudo de longe. E isso é bom porque a gente alcança populações em outros estados, outros países até. Tem pessoal de Portugal também participando de umas coisas que a gente está fazendo. Então, assim, o lançamento vai ser no dia 22 de setembro da outra edição, tá? Tudo isso que eu mostrei aqui, essa daqui, Mediações, está disponível no site do Instituto do Miltac, que chama Mediações Acessíveis. Essa é de 2018, tá lá, disponível. A nova dessa daqui, que vai... Então, ela é um pouco de um case de publicação, né, de literatura acessível, porque ela tem textos, os textos são em PDF, o PDF também precisa ser acessível, tá? Não é só porque é PDF que está pronto, precisa ter a sequência exata de leitura, descrição das imagens e tudo mais, então é o caso, o PDF acessível. As autoras narraram, então assim, dá para conhecer um pouco das pessoas que escreveram, não só pela forma da escrita, mas pela tônica da voz. A voz, assim, você conhece muito das pessoas que você vai ouvindo a pessoa contar. Isso que eu falei agora há pouco do aumento, né, de consumo de conteúdos em áudio, né, podcasts e audiolivros. Também pensando nisso, em populações que não são alfabetizadas, em idosos, né, com dificuldade de leitura. Então é uma forma também de ouvir a publicação, ouvir a história. E o Videolibras, um vídeo em língua brasileira de sinais, contextualizando a publicação. A publicação também ela tem várias ilustrações para exercitar, né, lógico, o exercício, né, de leitura de imagem, que é tão importante quanto a leitura de texto. Né? Tem muita gente que subjuga, assim, fala assim, imagem, ilustração é para distrair. Não, ela é uma camada, né, de interpretação. Que vocês falaram aqui já também. Inclusive ela é autoria, né? É autoria. Então, o escritor, eu nem gosto de falar de autor, eu gosto de falar de autores, escritor e ilustrador, que ambos são autores, né? Então, exato. Cláudio, foi incrível. Eu acho que a gente vai ter que ter outros momentos, porque foram muitas perguntas, interação muito grande, né? E aí eu fico super à disposição, agradeço de coração tudo que você trouxe, que assim, sou apaixonada desde lá de 2017, quando a gente se conheceu, né? Quando a gente trabalhou com as bolsas da Tomi Otaki e tudo. E assim, eu só tenho a agradecer, de verdade mesmo, viu? Foi massa, foi lindo. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Obrigadão. Obrigado, gente, pela interação. Gosto assim, quando vai comentando, perguntando aí. Bom, qualquer coisa estamos aí, só entrar lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Quem precisar dos links para acesso, download das publicações, só mandar um oi. Obrigado, beijo. Obrigada.